Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal do YouTube. Agora nós temos algumas reuniões presenciais que já estamos tendo essa possibilidade por causa dos protocolos que estamos seguindo e da época que estamos vivendo. Essas reuniões presenciais são todas as segundas e quintas às 7 da noite, de terça às 10h30 da manhã e sábado às 17 horas. Quem quiser vir à reunião presencial, fique à vontade, mas a casa continua todos os dias com essa nossa porta aberta, nossa porta virtual que nunca se fechou. A nossa porta é no nosso site www.rita.org.br. Lá tem todas as atividades da casa. A gente tem todas as atividades assistenciais que a gente continua fazendo com toda a amorosidade e com toda a colaboração de todas as pessoas. A gente, às vezes, pensa que, pela casa não estar aberta todos os dias, a gente não precisa daquela colaboração, daquele apoio de todas as pessoas, mas os necessitados a gente nunca deixou de assistir. Então, quem puder ajudar, a gente agradece muito. Nesse site também, às sextas, vocês vão encontrar as outras atividades da casa. Por exemplo, na sexta-feira, às 8 da noite, a gente tem um culto no lar. Um casal aqui da casa, muito amoroso, muito querido, o Elis e a Olegária. Eles estão sempre com um convidado e eles fazem um culto no lar, toda semana, todas as sextas-feiras, às 20 horas. E lá no site também você vai ver um quadradinho escrito acolhimento fraterno. Se um dia você não estiver bem, estiver assim com o coração apertado, estiver precisando de um apoio, de uma palavra amiga, tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo, tiver alguma dúvida sobre a doutrina dos espíritos, entra lá naquele quadradinho, aperta lá. Acolhimento fraterno. Você vai ver o contato de vários trabalhadores da casa e você pode acessá-los, que eles vão te atender com todo o coração. Vamos agora silenciar a nossa mente, abrir o nosso coração e envolver todos os que estão assistindo em seus lares, envolver com muito carinho a nossa querida companheira Maria Regina, que trará seus estudos, e pedir a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, dirigentes desse trabalho, para que nos permitam iniciar essa palestra de hoje. Graças a Deus. Regina. Ok. Vamos então, mais uma vez, buscando a figura amorosa do Mestre Jesus e buscando também a vibração dos amigos espirituais da nossa casa, para que a nossa reflexão desta manhã, a gente gosto sempre de dizer que não é uma palestra, e vamos trazer algumas reflexões a partir dos estudos do Evangelho nesta manhã, e em páginas, que são páginas importantes para as nossas percepções e tomadas de decisões em torno de nós mesmos, nesse momento que atravessamos. E hoje nos foi proposto, no capítulo 16, é um capítulo que vai trabalhar
questões muito direcionadas a nós, nas nossas vivências no mundo material, né? Porque vai falar principalmente de posições. Posições que nós, enquanto encarnados ou encarnamos, vamos assumindo no espetáculo da vida, no cenário do mundo, cada uma delas com objetivos precípios para nosso crescimento individual, para que possamos contribuir para o crescimento e o auxílio àqueles que dividem conosco mais proximamente esse momento evolutivo, né? Mas também, como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, assumir a parte que nos cabe, né, na obra da criação. E nós sabemos, pelo estudo que a doutrina espírita nos traz, que cada um de nós vai assumir posições, sejam elas econômicas, sejam elas posições sociais, dentro da economia, dentro do cenário da civilização, que mais possam nos atender, que mais devam nos atender às circunstâncias que nós trazemos como provas. Gostamos sempre de pensar que provas são aquelas situações em que nós já adentramos no conhecimento, mas que ainda não temos a percepção clara, né, de que se aquilo já é um conhecimento, já é algo que já foi adquirido como um valor intrínseco do nosso pensamento, da nossa estrutura espiritual, ou se ainda estamos só a nível de raciocínios, ideias, e buscando colocar isso mais fortemente para que isso possa ser ações em nossas vidas, tanto encarnados quanto desencarnados. E aquelas outras circunstâncias, né, tão faladas na doutrina espírita, que são as circunstâncias relacionadas às questões em que no passado, na nossa história, não conseguimos resolver adequadamente, nos utilizando de posições, de grupos para proveito próprio, para nossos próprios interesses, né? E que hoje já um pouco alertas, com a consciência um pouco mais desperta, já buscamos, né, de alguma maneira, reequilibrar-nos intimamente, porque quando conhecemos e não agimos, provoca desequilíbrio na nossa estrutura espiritual, psíquica, emocional, e em torno de todos aqueles que as nossas ações no passado puderam provocar dores. Então, como consequências, nós necessitamos, na nossa consciência, né, de revermos essas situações e, logicamente, dependendo da ação, elas vêm mais dolorosamente, né, apresentando quadros, muitas vezes, difíceis no nosso enfrentamento e outras vezes mais suaves, mas todas elas como necessidades de ações pontuais no nosso passado. Então, hoje, reencarnados, nós nos vemos envoltos naquilo que na doutrina espírita é falado como provas e expiações. E quantas vezes nós nos perguntamos, e são questões do Livro dos Espíritos claras, né? Como podemos definir o que são provas e expiações? E a palavra da espiritualidade é muito incisiva. Não tem o menor valor. Porque já entendemos que tudo aquilo que estamos vivenciando, né, está de acordo com as nossas necessidades, sejam elas oriundas de um passado enganoso, ou sejam elas já como provas daquilo que a nossa consciência está desperta e já busca na realização das nossas ações. O importante não é o porquê, mas é para quê. Que circunstâncias estamos vivendo hoje, né? Com que objetivos essas circunstâncias e chegam à nossa vida e como nós estamos agindo em torno delas. E serão essas ações que trarão a paz necessária à nossa consciência ou o desejo intrínseco de recomeçar um dia, para mais uma vez adentrarmos
naquelas questões que não ficaram bem resolvidas. E hoje, né, nós estamos aqui pensando em todo esse capítulo que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa uma palavra aramaica, né, em que diz posses, ou seja, não se pode dinheiro, posses, não se pode servir a Deus e as posses, a Mamon. A todas as questões, né, relacionadas àquilo que hoje nós entendemos como sendo as nossas posses. E hoje já, de alguma maneira, entendemos que é tudo empréstimo no mundo. Nada nós levamos, a única coisa que nós levamos ao momento em que deixamos esse corpo, né, são a nossa própria consciência, tudo aquilo que nós conseguimos construir a partir dos nossos entendimentos. Mas tudo tem valor, não são posses, mas tem valor. Um valor intrínseco que é um valor para nos auxiliar no nosso caminhar. Mas então a palavra usada é não posso servir a, mas eu posso me servir de para construir algo de bom. E muitas vezes, né, diante de toda a história da humanidade, em que nós vamos vendo que posições de mando, posições econômicas privilegiadas, posições na sociedade que eram tratadas como nobres, de nobreza, o quanto essas situações causaram distúrbios na sociedade, o quanto esses grupos, muitas vezes, não estou generalizando, estou falando de uma forma geral e basta olhar para a história da humanidade, né? Não estou inventando, estou buscando fatos da nossa própria história, não soubemos enxergar os objetivos daquelas posições. E ainda hoje, enquanto encarnados, nós ainda trazemos ideias às vezes equivocadas de posições no mundo, com juízos de valores, quando hoje já entendemos que toda e qualquer posição que nós venhamos assumir no jogo, na reencarnação, elas têm um valor. E diante de Deus, o valor é o mesmo. Não há juízo de valores como nós fazemos enquanto encarnados. De uma posição ser melhor, de ser angariando circunstâncias e regalias, né, para a sua própria realização, e muitas vezes desvalorizando outras posições que são absolutamente importantes no jogo de todos nós, tanto daqueles que estão vivenciando economicamente fortunas ou não fortunas, mas uma vida de alguma maneira sem grandes tribulações em termos econômicos, e também aqueles que hoje vivenciam situações dolorosas diante das circunstâncias de posições no mundo, muitas vezes difíceis por conta ainda dos preconceitos da sociedade e também em relação às suas condições econômicas no mundo que ainda a sociedade não aprendeu a valorizar, a dividir e a utilizar-se dos bens em torno de todos. E hoje, então, nos foi trazido esses dois primeiros versículos, né, da passagens do Evangelho, todo o capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com uma palavra do Evangelho. E aqui essa primeira palavra, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não poder servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, no capítulo 16, versículo 13, né? E todo o desenvolvimento dessas ideias, depois vem no segundo item, item deste capítulo, que traz para nós uma conversa, digamos assim, de Jesus, muito conhecida
nossa, que muitas vezes nós a reproduzimos constantemente, mas que traz ainda ideias e reflexões importantes para o nosso dia a dia. É a passagem do moço rico. E a gente pode imaginar, porque ele fala jovem. Jovem estaria mais ou menos, vamos dizer, em torno de uns 20 a 30 anos, né? Então seria alguém encarnado naquela época num movimento de vida, né? De início praticamente, né? Para todo um desenvolvimento. Então aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? E primeiramente Jesus traz aquela ideia, né? Responde: por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. E se queres entrar na vida, e aí subentende-se, se ele coloca a vida eterna, Jesus amplia, queres entrar na vida, né? Na vida espiritual, observa os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos estão lá, né, logo no início, quando Moisés trouxe na sua tábua. Os mandamentos, aqueles 10 mandamentos, né, que vieram da espiritualidade, já de alguma forma dando um direcionamento às ideias naquele momento. Mas é muito interessante que ele coloca aqui todos os mandamentos que ele traz, porque ele não traz os 10, né? Os 10 primeiros começam todo com a nossa relação com Deus, né? Amarás a teu Deus de todas as forças, não julgará seu nome em vão. E é muito interessante da gente observar que quando Kardec trabalha, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha os 10 mandamentos, o primeiro mandamento ele não traz todo. Se nós formos lá, né, no Êxodo, que tem os mandamentos, nós vamos ver que Kardec já trouxe alguma coisa reduzida em relação àquilo que naquele momento ainda fazia muito sentido para aquele grupo. E o outro mandamento que ele também não trouxe, que é interessante, né, é um que ele fala em relação, não o nome em vão, não pronunciares o nome em vão, que é um dos primeiros mandamentos, mas é algum que não tem como nós observarmos nas relações do mundo, porque são absolutamente conscienciais de cada um de nós. Jesus está falando das relações, né? E diz então para ele, o moço lhe replica: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Jesus diz: se queres ser perfeito, se queres alcançar a felicidade suprema, né? Gosto muito de pensar que sempre perfeição associada a um estado íntimo de serenidade, de perfeição. Vende tudo que tens, dá aos pobres e verás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí, o evangelista, aliás, não é o evangelista, esta passagem está narrada tanto em Mateus, quanto Lucas, quanto em Marcos, né? Praticamente a mesma passagem. Isso nos leva a crer, né, na veracidade desta passagem. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho. Olha a palavra usada. Porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos que em verdade, é bem difícil, não impossível, né? Um rico
entrar no reino dos céus. E aí ele usa uma imagem, né, fortíssima, que até mesmo ao longo dos estudos, muitos companheiros a têm interpretado como sendo o buraco da agulha uma porta de entrada em Jerusalém. E nos documentos, né, que nós temos buscado estudar, tem a informação de que esta porta foi construída após Jesus ter desencarnado. Então, na realidade, é uma imagem fidedigna daquilo que ele queria dizer. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente se pergunta, né? Meu Deus do céu, que loucura, por quê? Né? O que nos leva, que circunstâncias, que sentimentos, que ideias ainda não conseguimos reestruturar na nossa consciência, na nossa vida, na nossa estrutura psíquica, no nosso entendimento, que ainda nos leva, né, a situações, às vezes, que nos promoverão difíceis sofrimentos no nosso futuro. E ele diz aqui, nestes capítulos, nos foi pedido, tá, que pudéssemos comentar um pouquinho justamente a utilidade providencial da riqueza, porque tem uma utilidade. Ela é fruto, né, de todo um trabalho, de todo o desenvolvimento da humanidade nas suas questões relativas à sua inteligência, que vão promovendo as diversas modificações e progressos no mundo que vão gerando, então, as possibilidades das riquezas e que são providenciais para que este progresso possa se realizar. Então, por que Jesus teria dito para nós, né, teria trazido essa imagem tão forte, né, da dificuldade? E aí a espiritualidade, eles trazem, né, para nós algumas ideias. Primeiro, nos colocando da importância da riqueza, né, para que nós não a desvalorizemos e temos essa posição, muitas vezes, né, de olhar aqueles que estão em posições de riqueza, em posições econômicas extremamente favoráveis, e nem sempre conseguimos entender ou buscar dentro daquelas situações, porque não as vivemos, as dificuldades que aquelas situações possam trazer, conquanto sabemos que trazem muitas facilidades. E penso que a grande dificuldade de estarmos vivenciando essas situações, e aí a gente fala, até mesmo quando estamos numa posição que não seja economicamente de muitos haveres, mas ainda confortável diante das situações, nós vemos o quanto isso ainda nos distrai, né? De algumas circunstâncias e situações, de apegos que ainda trazemos construído portas adentro de nossas almas, e aí não conseguimos imaginar o quanto esta posição econômica mais incrível, de maior possibilidades, possa promover de distrações, de desvios, de ideias equivocadas, por conta ainda não da riqueza, porque tudo isso não tem valor. O valor é dado pelo uso. Qualquer coisa que nós temos no mundo material não tem valor pela coisa, por aquilo que é, mas tem valor pelo uso que é dado, né? Uma cadeira em si não tem valor. Mas como eu a uso? Eu a uso para ferir ou eu a uso para auxiliar? Nada, né, tem um valor a não ser aquele valor que é dado pelo uso que nós damos a tudo aquilo que hoje faz parte, muitas vezes, daquilo que são os nossos haveres. E tem no Livro dos Espíritos uma questão que é muito clara, que diz, temos o direito de ter esses bens? E os Espíritos dizem, se é pelo trabalho honesto, tens o direito. Mas ele sempre tem uma utilidade providencial.
Porque dentro da lei de Deus, todas as circunstâncias e situações têm uma utilidade providencial. E nós aqui muitas vezes não conseguimos enxergá-la. E preconceituamos, inclusive, né? Preconceituamos aqueles que estão nas mais diversas posições. E ele diz, né, muito claramente aqui, por que é tão difícil muitas vezes. Deus a concede. Primeiro ele coloca assim, é interessante a gente colocar a leitura mesmo da passagem que nos foi trazida, porque a espiritualidade, não é a espiritualidade, desculpa, é um comentário de Kardec, tá? Ele diz assim, Deus a concede, né? Não podemos interpretar nada segundo a letra, e sim conforme o Espírito. Deus concede a riqueza. E não a teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, né? Faz parte do movimento evolutivo. Se nós olharmos para a história da humanidade, né, nós vamos vendo como é que fomos lidando com as posses, como é que fomos lidando com o dinheiro, como é que fomos ampliando as trocas que iniciaram simplesmente com trocas. Tudo isso a partir de todo um movimento de progresso, né? Então ele diz aqui, Deus não teria posto a lei que permite esse movimento de progresso, não teria permitido se isso fosse um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, porque pode ser da maneira como nós possamos, então, interpretá-la. Ideia que repugna a razão. É uma prova, ele coloca, muito arriscada, muito arriscada. Por isso, muitas vezes, nós vemos, né, nos depoimentos dos espíritos desencarnados que já vivenciaram diversas posições sociais, como eles, às vezes, preferem, né, iniciar o seu processo dentro de uma posição que não lhes dê tanto poder, porque a riqueza dá poder, né? E o poder é algo difícil da gente, muitas vezes, também lidar com ele, né? Em posições economicamente mais desfavoráveis, para poder entender a dor. E no momento em que tivermos as condições econômicas e de posições no mundo, podermos atuar de forma a minimizar, ajudar, a alavancar aqueles que nestas posições que aos nossos olhos às vezes são tratadas como inferiores, mas que são de direito de cada um, possamos auxiliar de forma a modificar, a levar algo de bom. Às vezes, né, o estudo da doutrina espírita precisa ser feito com muito cuidado, porque se nós começamos a interpretar tudo, né, na letra, às vezes nós, com as dificuldades ainda dos nossos entendimentos, né, da magnanimidade da lei de Deus, muitas vezes tendemos, né, a ter ideias equivocadas do movimento daqueles que são provas e expiações. E eu gosto muito de pensar, quando muitas vezes as pessoas perguntam, mas se aquilo é necessário para a pessoa, ela tem que passar. Aí a gente fala, ela tem que passar sim, mas a expiação do outro é a minha prova. Como eu lido com a dor do outro? Como a vida me permite auxiliar? Porque todas as vezes que nós auxiliamos, nós estabelecemos no outro uma ideia de reciprocidade. Ela fica ali como, talvez até sem reconhecimento naquele momento, mas aquilo fica marcado espiritualmente e será sempre uma referência para futuras ações. Então, todas as nossas ações têm e fazem e marcam referências. Então, a prova, a expiação, as dificuldades, sejam elas provas ou expiações, daqueles que conosco convivem nesse momento evolutivo no planeta Terra, e aí eu vou além, né?
Eu não falo só de encarnados, eu estou falando de desencarnados também, do nosso olhar para esses também, são as nossas provas. Como eu lido com a dor do outro, esteja ele encarnado ou esteja desencarnado. Que recursos eu tenho? Que recursos eu trago? Que recursos eu já consegui amealhar, né, no meu processo evolutivo para minimizar a dor do outro? E aí Jesus, quando ele fala nessa passagem interessante, porque ele vai falar das relações. Tá? O tempo todo, os mandamentos que ele não trouxe os 10 mandamentos, ele está falando de relação. Como é que eu relaciono? Né? E aí no outro ele fala, quando ele diz, vende tudo e segue-me, ele está falando da nossa relação com Deus. Dos apegos que a gente ainda tem ao mundo material, a importância da matéria, que ainda não é algo totalmente construído em nós, na nossa ideia plena de que nós somos espíritos imortais. Predominância ainda da matéria em algumas circunstâncias de nossas vidas. Ainda temos dificuldades, ainda temos medos, ainda trazemos circunstâncias que nos levam a guardar. E aí tem aquelas situações que ele vai falar, né, da avareza, que simplesmente aparece por conta de dores, muitas vezes, que estão na estrutura psíquica daquele espírito, que ainda não conseguiu vencer. E tudo isso entra em jogo na nossa reencarnação. Quando Jesus fala, né, principalmente, primeiro das relações, essas eu já faço. Eu já tenho, né, não mato, pelo menos tento, né, já tenho a ideia de não ter uma arma para porque abomino já a ideia de matar. E muitos de nós já temos, inclusive, essa ideia, Senhor, se eu tiver que passar por uma prova dessas, que eu consiga perecer, mas não ser aquele que promove essa dor. Não matarás, né? Não cometerás adultério. Essa está difícil ainda, mas o moço rico, ele estava lá. Adulterar. Adulterar não é só nas trocas afetivas, né? É adulterar ideias, é adulterar posições, adúltero. Né? E isso muitas vezes nós ainda temos ações, né, de adulterar aquilo que nos chega, né, de não entendermos, adulterando uma ideia, é quando você não entende o porquê que o outro fez aquilo, mas eu adultero a ação do outro com o meu pensamento. Essa ainda está difícil. Né? Não furtarás. Neste momento, lá ele não precisava furtar. Ele era economicamente, ele tinha posses. E muitas vezes hoje a gente pergunta, será que eu já tenho este valor? Não sei, não estou sendo testada. Né? Só posso garantir as posições amealhadas a nível espiritual no momento em que eu entro numa prova, num teste, para saber que se mesmo diante de um filho que olha e acorda e diz, estou com fome, eu saio pedindo, mas não roubo. Não sei. Não sei dizer. Realmente não sei. Só vivenciando uma situação dessas é que a gente pode dizer, eu não tenho conquisto, já conquistei em mim o valor de que não posso tirar do outro sem pedir aquilo que é, neste momento, a sua posse. E aí ele diz, né, qual é o outro? Não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E aí ele coloca aqui, o homem rico, ele diz, mas isso eu já estou fazendo. Né? Isso eu já faço. E aí Jesus fala, então vamos na relação com Deus.
Deixa tudo que é material. Deixa tudo que é posse. Desapega daquilo que não tem valor e segue-me. E aí, nesse momento não foi possível, né? Como ainda muitas vezes não é para nós. E ele trabalha, né, a espiritualidade, vem trabalhando para nós exatamente disso. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Para não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se daquilo que possui e que a salvação se obtém a esse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos não é o ter, é como eu me apego. Não é eu simplesmente saber que aquilo é um empréstimo, embora esteja sobre a minha posse naquela coisa, mas é um empréstimo, né? É o apego, é deixar partir, né? É apego não só aos bens terrenos, e aí, quando ele fala em bens terrenos, apego, né? É o apego das posições, é o apego do dinheiro, é o apego dos afetos, né? É apego, que é ainda uma característica das dificuldades que nós trazemos intrínsecas na nossa individualidade. Porque ainda não construímos em nós aquela certeza absoluta, né, da filiação divina e da plenitude das possibilidades de cada um de nós em qualquer circunstância da vida. E aí ele fala de apego, né, que é um obstáculo ao nosso caminhar. Aquele jovem se julgava quite porque observava certos mandamentos. No entanto, recuava a ideia de abandonar os seus bens, certo? E aquele jovem, ele diz assim, recuava a ideia, seu desejo de conquista da vida eterna não chegava até essa renúncia, né? Renunciar à sua posição numa sociedade em que estar pobre era dificílimo, não era nem valorizado, não era respeitado como criatura humana, como as mulheres não eram respeitadas também naquela sociedade. Então, uma série de circunstâncias e situações, tá, que vão, então, Jesus nos chamar a atenção para essa circunstância que muitas vezes nós ainda trazemos, né? Dos apegos, daquilo que fica e que imanta o nosso sentimento, não nos permitindo o voo que nós gostaríamos de realizar, né? Já dentro de uma busca de um conhecimento, quando hoje já temos uma meta um pouco diferente das metas que trazíamos ao longo de outras encarnações. Possivelmente já tenhamos desfrutado de perceber um outro caminho, um caminho de liberdades, um caminho de serenidade, um caminho de pacificação, ainda envoltos nas dificuldades que hoje trazemos. E né? Desapego, desapegar. Desapegar não é deixar de amar, né? Desapegar é saber, principalmente que tudo aqui, até mesmo as posições que nós hoje assumimos de mães e pais, estamos, não somos, né? As posições de mandos nas diversas situações que socialmente nós ocupamos, não são. Nem possivelmente, alguns sim foram alcançadas já pela elevação de posturas, outras simplesmente como provas. Como você vai lidar com isso, né? Também não são, estão a serviço da nossa elevação.
a serviço da nossa conquista interior, no entendimento da nossa realidade primeira, como filhos de Deus, como espíritos destinados à felicidade. E aí, Kardec aqui nesse capítulo, ele vai falando que se a riqueza, falando dos objetivos principalmente, né, de muitas vezes estarmos ligados a essas posições. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba quando as mais paixões se provocam mesmo tantos crimes. Não há ela, não é a riqueza, não tem valor intrínseco, não tem valor ali. Devemos inculpar ao homem que dela abusa, como de todos os dons que nos são facultados para o nosso desenvolvimento. É pelo abuso que torna pernicioso o que poderia ser de grande utilidade. E aí mais embaixo, né, Kardec vai falando dessas utilidades, porque ele diz, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Se nós observarmos o processo evolutivo, o nosso planeta se transformou com a transformação íntegra de cada um de nós. Fomos imprimindo. O planeta é vivo, né? E toda a ação do homem aqui encarnado vai promovendo as diversas alterações. E ele, tão bonito quando ele diz assim, cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-los para receber um dia a população que a sua extensão comporta. Aí ele vem, para alimentar uma população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Sim, mas alguns países têm essa condição, porque até mesmo em relação às circunstâncias, vamos dizer, econômicas, as circunstâncias climáticas de cada localidade no país, há condições de brotar algo para que o todo possa ser utilizado. Aí ele diz, se a produção de um país é insuficiente, por diversos motivos, seja por o clima, seja porque aquela terra não comporta plantação, seja porque aquele grupo econômico ali, aquele grupo social, ainda não aprendeu a fazer o movimento, é preciso, a relação entre os povos constitui uma necessidade. Por isso mesmo, as relações, a fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornam mais rápidas as comunicações. Olha como é que ele foi abrindo, né, essa condição. E Kardec viveu numa época, né, em que todo aquele movimento, principalmente na Inglaterra, da Revolução Industrial, em que causou grandes fortunas, mas a preço de uma dor intensa daqueles que trabalhavam em suas fábricas. Um momento difícil, né? Um momento que possivelmente até hoje estejamos resgatando débitos contraídos pelo equívoco de um pensamento. E ele aqui vem e coloca da necessidade dessas relações não se estabelecerem só no âmbito da nossa vivência, mas mundialmente falando. Cada país auxiliar o outro naquilo que são as nossas necessidades. Estamos um pouquinho longe, né? Mas é preciso caminhar. É preciso que nós tenhamos na nossa estrutura já, né, todo esse entendimento do que sejam os objetivos de cada uma daquelas posições que nós vamos buscando enquanto encarnados. Tanta coisa a ser feita. Tanta mensagem trazida do plano espiritual, sustentando o nosso sentimento, mostrando a providência divina em torno de nós, né? Nos trazendo a certeza de uma proteção intensa, que não nos livra das dificuldades, mas nos fortalece para enxergá-las melhor, com um outro ponto de vista, nos auxiliando a buscarmos
trabalhar dentro de nós aquilo que ainda trazemos com dificuldades. Hoje mesmo, né? Isso vem séculos e séculos, né? Hoje nós sabemos, antes de chegarmos aqui para fazer essa nossa conversa, nós temos um trabalho, né? Trabalho via Zoom, que é estudo do livro Há 2000 anos, porque vira e mexe a gente volta, né? A ler alguns livros que são livros belíssimos e que trazem muitas reflexões para nós. E hoje passamos por um momento que é um momento difícil do livro, do desencarne de Lívia, e de uma tomada de consciência daquele senador orgulhoso, né? E ele, naquele momento doloroso da sua vida, ele relembra as palavras de Jesus, quando Jesus o chama, como tem chamado a todos nós ao longo dos séculos, ali mais, né? Diretamente pelas circunstâncias daquele momento, das necessidades daquele grupo, né? E ele diz com tanta clareza, né? Todos os poderes do teu império. E hoje a gente observa isso, né? Naquele momento talvez tenha sido muito difícil para aquele senador entender. São bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Miseráveis porque não atentamos para aquilo que seja a utilidade. E ela se torna miserável na nossa condição, ainda de um valor que não tem. Aí ela diz, as magnificências dos cárceres são ilusões efêmeras dos Césares, são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir. Tudo aqui deixará de existir. Um dia. E nós continuaremos existindo, né? Na construção da nossa individualidade. Então, todo esse capítulo, né, nos levou a reflexões, mas principalmente a essa reflexão que, no meu entender, está bem colocada quando Jesus faz aquela colocação, primeiro das relações e depois da relação com Deus. O que é que neste momento estamos conseguindo, de alguma maneira, evidenciar como sendo o mais importante, né? E buscando trabalhar as nossas dificuldades nos desapegos que nós trazemos, e aí a gente coloca não só naquele desapego, que é o desapego das questões materiais, mas de todos aqueles desapegos, né, que nós trazemos das afeições, das posições, daquilo que nós deixamos como a nossa obra de arte, importante porque tudo aquilo que nós fazemos sensibiliza o sentimento do outro, a percepção do outro, tudo isso é importante. Mas nós temos, né? E aí eu estava procurando aqui, eu deixei em casa, não trouxe. Mas eu lembro muito bem, né, de uma passagem que tem no Boa Nova. E de uma hora para... O tempo todo eu falo para as pessoas assim, vê lá, amor e renúncia. Porque fala de renúncia, fala de desapego, né? Toda uma imagem, né, de uma conversa dele com Pedro, de Jesus com Pedro, sob a psicografia, né, de Chico e de Irmão X, e Pedro faz algumas colocações para Jesus que naquele momento ele não entende dois momentos que ocorreram dentro da vivência deles ali na Palestina. E Jesus aí vai falando, né? Primeiro ele coloca do valor daquela afeição, do valor de se auxiliar a um amigo, mesmo que esse amigo um dia parta, né, das nossas relações, mesmo que aquele amigo não consiga entender os nossos sentimentos, e ele aí, no finalzinho, lá no Jesus, traz uma palavra que é difícil e tocante no nosso sentimento. Quão poucos de vós conseguem partir em silêncio ou deixar partir aqueles que convivem.
partir em silêncio das posições, partir em silêncio dos afetos que resolveram caminhar em outras direções por amor ao reino. Este, ele diz, é o objetivo principal das nossas vidas. O resto é figuração. São relações para que nós possamos alcançar esse objetivo primeiro, dessa realização interior, dessa felicidade, dessa paz de consciência que estamos buscando já. E certamente estamos buscando. Ora acertando aqui, ora errando ali, né? Mas buscando perseverar e buscando inclusive nos perdoar daquilo que ainda não conseguimos, porque não conseguimos e não vai ser de uma hora para outra. É um trabalho árduo, dia a dia, momento a momento, reflexão a reflexão, né? Ora felizes com as nossas próprias ações, ora ainda nos perguntando, Senhor, quando que vou aprender? Ainda dentro desta ou daquela situação. Mas é assim mesmo, né? E precisamos aceitar que este momento é um momento de muitas transformações em nossas vidas e que se nós já estamos valorizando, porque é preciso valorizar, né? Se a gente não valorizar, vai continuar tudo da mesma maneira. Se eu já estou valorizando, essa pergunta que eu me faço e que é importante que possamos nos fazer, eu já estou valorizando? E este valor já me leva a analisar as situações que ainda me magoam, sim, que ainda tenho vontade, a serenar meu coração, buscar outras realidades. É um momento de aferição, né, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, para que nós possamos um dia realmente, né, encontrarmos esse reino do qual Jesus falou, desta vida que é plena, dessa vida que almejamos, sim. E que Jesus nos abençoe e abençoa. Abençoa, a equipe espiritual nos ampara, nos sustenta, nos dá forças para que nós possamos trabalhar intimamente as nossas valores, aqueles já conquistados e aqueles que ainda precisamos conquistar. Um bom dia para todos nós. Obrigado, Regina, por essas reflexões, por trazer para a gente refletir sobre o uso que estamos dando e se estamos conseguindo mesmo dar o valor que cada coisa tem, e isso vai nos levar ao desapego. Que bonita a reflexão de hoje. E assim, envolvidos por esse carinho todo, dos amigos espirituais, principalmente do Mestre Jesus, pedimos a Deus, nosso Pai, que nos permita encerrar essa reflexão de hoje. Graças a Deus.